conselheiro administrativo da Petros, eleito pelos trabalhadores, Paulo César Martim, esteve em Curitiba neste dia 17 de junho para explicar para a categoria sobre o déficit do Plano Petros e as possibilidades de equacionamento. Paulo, qual o déficit atual do Plano Petros 1? Os números ainda não fecharam, vão fechar agora no mês de julho. Mas provavelmente, infelizmente, no Plano Petros 1 nós vamos fechar com um déficit em torno de 23 bilhões de reais. Quais as razões do déficit? São erros administrativos no investimento ou é a queda do mercado financeiro? É de tudo um pouco, ou seja, é uma conjugação desses fatores. Nós temos desde os erros na administração dos recursos, e aí podemos citar o caso da Sete Brasil, que se realmente ocorrer o prejuízo que está previsto e não houver a recuperação da Sete Brasil, a Petros estaria perdendo aí 1 bilhão e 400 milhões que investiu na Sete Brasil até agora. Temos a queda do mercado financeiro que afeta todo o patrimônio da Petros como todo, seja na área de imóveis, seja na área de ações, pois com a crise financeira os valores dos imóveis, o valor das ações que a Petros tem caiu, como todos os fundos de pensão estão passando por essa situação. E nós temos também o aumento dos compromissos do Plano Petros. Nós tivemos nos últimos 5 anos uma enxurrada de ações judiciais dos aposentados pensionistas. Só o meu sindicato, para eu citar o exemplo do meu sindicato lá na Bahia, nós já pagamos 28 milhões de reais de ações judiciais e esses recursos estão saindo do Plano Petros. Então, todos os aposentados pensionistas tiveram um aumento real de 15%, ou vão ter esse aumento real por causa dos 3 níveis, cada nível é 5%, e esses recursos estão saindo do plano. Também houve um aumento das despesas com o pessoal da Ativa. Só para citar um número aqui, há 10 anos atrás o pessoal da Ativa, que estava abaixo do teto do Plano Petros, era 50%. Hoje, praticamente 90% do pessoal da Ativa já está acima do teto. Ou seja, em menos de 10 anos, os trabalhadores da Ativa tiveram um aumento da remuneração, muito rápido. O Plano Petros, ele garante a última ou a média das últimas remunerações, e aí o plano não teve capacidade de capitalizar nesse curto espaço de tempo para poder suportar o aumento dessas despesas. A mudança no perfil da família dos petroleiros e o aumento da expectativa de vida influenciaram negativamente o plano? Bem lembrado, eu esqueci de citar essas duas questões. No caso do aumento da expectativa de vida, isso daí praticamente já estava incorporado desde os últimos anos, quando a gente mudou a tábua de sobrevivência e recalculou o passivo. Então isso já estava lá registrado, desde 2014. Em 2015, os dois efeitos grandes que estão afetando e vão afetar e que contribuíram decisivamente para esse resultado negativo, que vai, como eu disse, ser em torno de 23 bilhões. Você citou aí, que é a questão da família real, que antes se usava a família padrão, e nesse caso a diferença foi que a idade entre o casal aumentou muito. Antes, a famada família padrão, a hipótese que era utilizada é que a diferença de idade era no máximo 10 anos, mas dos últimos 20, 30 anos para cá, isso mudou radicalmente e hoje o casal, a diferença de idade é muito maior do que 10 anos. Então, só aí esse impacto é quase 5 bilhões, mudando essa premissa, essa hipótese, adotando família real em vez de família padrão. Mas teve um outro item que também impactou e que vai levar aos 23 bilhões, que é a questão do teto operacional de 90%. Havia uma trava no sistema que, quando o trabalhador, a sua média salarial, atingia o teto, ele não recebia o teto, ele recebia 90% do teto. O que era e que é ilegal, é contra o regulamento do plano. Isso vai ser corrigido, vários benefícios vão ser corrigidos e isso também vai afetar no passivo do plano, porque não só as aposentadorias concedidas, como as futuras vão ter que obedecer o teto do plano e não pagar 90% do teto. Então, só aí são mais 4 bilhões de impacto. Então, todo esse conjunto de fatores que contribuíram negativamente para que a Petros provavelmente fechar o exercício de 2015 com esse déficit em torno de 23 bilhões de reais. E quais são as formas previstas para equacionamento do plano? E também qual que você acredita ser a mais adequada para participantes e beneficiários? Tem 3 formas: redução de benefício, aumento da contribuição normal, aumento da contribuição extraordinária. Redução de benefícios, isso só pode ser aplicado para o pessoal da Ativa, não pode ser aplicado para quem já está aposentado ou recebendo benefício, como o caso da pensionista
e dos dependentes. A outra forma que eu falei é o aumento da contribuição normal, que é a taxa mensal que os ativos pagam sobre o salário, o aposentado paga sobre a suplementação e a pensionista não paga. E a terceira forma é a instituição de uma contribuição extraordinária, que nesse caso todos pagam. O ativo aumenta a sua contribuição, porque além da taxa normal ele vai passar a contribuir com uma taxa extraordinária, nesse caso também sobre o salário. No caso do aposentado, a taxa extraordinária incidirá sobre a suplementação, então além de ele pagar a taxa normal que ele paga sobre a suplementação, ele vai passar a pagar a taxa extraordinária, e a pensionista que não paga nada vai passar a ter uma taxa extraordinária. E da parte da empresa, que também tem a taxa normal, a empresa também vai passar a ter uma taxa extraordinária. A minha visão, que eu acho que é mais viável para o equacionamento do déficit, é você pegar as questões estruturais do plano e aumentar a contribuição normal. O que é que seria a questão estrutural? Essa questão que eu citei da família real, que é da estrutura do plano, e a questão dos 100% do teto em vez de 90%, que também é da estrutura do plano. Então você aumentaria a taxa normal e após aplicar o aumento da taxa normal, o déficit resultante, que ainda vai ter déficit, aí sim você aplicaria uma taxa extraordinária. Então, na minha visão, o que seria menos traumático seria aumentar a taxa normal para cobrir as questões estruturais do plano e uma taxa extraordinária para cobrir as questões conjunturais do plano, que é a questão do mercado financeiro, do aumento das despesas e do aumento e da redução do patrimônio. Existem riscos com relação ao pagamento dos benefícios? Olha, hoje, com o patrimônio que o Plano Petros tem, se ele não resolver o problema desse déficit durante 20 anos, o Plano Petros vai estar pagando o benefício normalmente. O problema é que quando você não resolve o déficit, esse recurso que está faltando, você deixa de colocar no plano, e se você deixa de colocar no plano, você perde a capitalização, você perde os juros em cima dessas novas contribuições. Então, quanto mais você postergar a cobertura do déficit, ele vai acumulando e vai ficando maior para o futuro. Então, o problema não atingiria a geração atual de aposentados e pensionistas, mas fatalmente, depois de 20 anos, o déficit seria muito maior e muito mais difícil de pagar para a nova geração de aposentados e pensionistas, que são aqueles que estão na ativa hoje, que vão chegar na aposentadoria e na rescisão do seu contrato de trabalho. Atualmente, um plano de benefício definido, como é o Plano Petros 1, é economicamente inviável? Bom, eu não diria que o plano de benefício definido, como o Plano Petros 1, é inviável. Agora, um plano de benefício definido é um plano caro. O que aconteceu com o Plano Petros é que durante a sua existência ele foi mal capitalizado. Os efeitos disso estão se fazendo sentir agora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tanto a empresa como nós, empregados, nós pagamos um consórcio por um bem e o que nós estamos recebendo é maior do que o que nós pagamos. E é por isso que está dando déficit. Então, eu diria o seguinte: o Plano Petros de benefício definido é um plano previdenciário, não é um plano financeiro, e eu defendo um plano de BD. Que um plano de BD é um plano caro por causa da renda vitalícia, porque além da minha renda vitalícia, tem a minha pensionista, que antes era considerado 10 anos além da minha expectativa de vida. E agora, com a nova composição da família real, ela vai ser pelo menos 20 anos além da minha expectativa de vida. Então, por causa da renda vitalícia, é que o plano BD é um plano caro. O problema aí não é que ele é inviável, o problema é que se ele não foi capitalizado corretamente no período em que estava todo mundo na ativa, sem receber benefício, aí agora, quando está todo mundo aposentado, realmente você vai ter problemas como está ocorrendo agora com o Plano Petros. Independente da questão do mercado financeiro, independente dos erros que foram cometidos, existe um problema de capitalização no Plano Petros desde a sua origem. Por isso que nós temos aí até hoje a dívida dos pré-70, que ainda está sendo paga, o FAT-FC, que está sendo pago, e outras questões que estão sendo cobradas pela FUP na Justiça, e até hoje nós não conseguimos resolver. E como anda a saúde financeira dos outros planos, como o Petros 2 e os outros administrados pela Petros? Bom, o Plano Petros 2, ele tem uma estrutura diferente do Plano Petros. Ele está com um patrimônio de 11 bilhões de reais. Ele já é o maior plano de previdência fechado do país para os empregados novos. Por exemplo, a Previ tem 7 bilhões e é um plano de 2000, foi criado em 2000, o plano Previ Futuro. O nosso Petros 2, ele foi criado em 2008 e já está com 11 bilhões de patrimônio. Então, por que que isso acontece? Porque ele tem uma capitalização muito forte, ele obriga tanto a patrocinadora como o participante a colocar mais recursos do que colocava no Plano Petros. Eu sei disso porque eu contribuía para o Plano Petros. Eu fiz o BPO e fui para o
Plano 2. Para o mesmo salário, no plano 2 eu passei a pagar uma mensalidade maior do que no plano Petros. Então, na estrutura que o plano Petros 2 foi montado, ele exige maior aporte de recursos, tanto da patrocinadora como do empregado. E, portanto, esse plano, da forma como ele foi desenhado, dificilmente, praticamente impossível, ele vai ter déficit. Vou fazer um corte aí, na sua pergunta que é importante, separando planos novos e planos antigos. Os planos antigos, os planos de BD, estão com problema. Você tem o plano da Previ, está com déficit, você tem o plano da FUNCEF, está com déficit, tem vários planos de BD que estão com déficit, planos antigos. Os planos novos, aqueles que são da modalidade de contribuição definida, não existe déficit, porque o patrimônio caiu, o benefício se ajusta ao patrimônio, ou seja, automaticamente o benefício é reduzido, inclusive de quem já está aposentado. Então é um plano que nunca vai ter déficit, mas em compensação, se o patrimônio cai, o benefício automaticamente cai. Então não é um plano previdenciário, não garante renda. Plano de misto, chamado de contribuição variável, como é o caso do plano Petros 2, esses também estão em situação de equilíbrio e tem um caráter muito mais previdenciário do que os planos de CD e também um caráter muito mais financeiro e seguro do ponto de vista da formação do patrimônio que os antigos planos de BD. A grande garantia de um plano de previdência é os recursos acumulados lá corretamente durante a sua existência na fase jovem, na fase de capitalização. Então, eu diria que os planos antigos estão com problema sim, principalmente os BD, e os CDs, mesmo antigos ou novos, não tem problema porque o patrimônio caiu, o benefício cai. E já os novos, que são estruturados como de contribuição variável, como é o caso da FUNCEF, o nosso Petros 2, também não tem problema, porque eles são melhores estruturados. Então, é esse o cenário que nós estamos enfrentando hoje. E, fatalmente, no segundo semestre, quando tiver anunciado o déficit do plano Petros 1, vai entrar a discussão do equacionamento do déficit, que a gente não vai conseguir fugir dessa discussão, porque isso está previsto em lei e o órgão de fiscalizador, a Previc, vai exigir da Petros um plano de equacionamento desse déficit. E a partir de quando e quanto você imagina que vai ser esse equacionamento? A discussão se dará no segundo semestre de 2016. E quando esse plano estiver aprovado no Conselho Deliberativo e pelo órgão de fiscalização, que é a Previc, essa taxa extra deverá ser implantada a partir de janeiro ou fevereiro de 2017. Respondendo a outra questão, qual seria a taxa, eu seria leviano aqui de afirmar uma taxa, porque ainda nem houve ainda discussão, tem várias simulações. Se fosse aumentar a contribuição normal, sem aumentar a extraordinária, se fosse só aumentar a extraordinária, se fosse aumentar a normal combinada com a extraordinária, então tem várias simulações, várias contas, mas até agora não tem nenhum número definitivo sobre isso. Então, tem vários percentuais, mas em várias situações diferentes, que por hora não podemos ainda divulgar porque seria só especulação.